passada nós falávamos um pouco sobre o nome, o Deus que se revela no Velho Testamento e que não tem nome, pelo menos no primeiro momento. E hoje eu quero dar continuidade e continuar falando um pouco sobre isso. Êxodo capítulo de número 3, versículo 14. O tema da minha mensagem é o Deus que não tem nome, ou pelo menos o Deus que um dia se revelou para Abraão, mas não necessariamente dizendo o seu nome. É claro que, conhecendo a história bíblica e conhecendo toda a narrativa bíblica, e desses 1500 anos em que a Bíblia foi escrita, Deus revelou-se ao seu povo e paulatinamente, por meio dessa revelação, eu não sei se você sabe disso, na sua Bíblia, segura aí a sua Bíblia, essa sua Bíblia, a nossa Bíblia, ela foi escrita por aproximadamente um período de 1500 anos. 1500 anos. Você está segurando um livro que um profeta escreveu, um único profeta. Você está segurando um livro que vários homens, vários profetas, vários cronistas, apóstolos e discípulos escreveram. E quem foi esse escritor? Foram vários, de vários níveis sociais, níveis culturais, príncipes, reis, sacerdotes, escribas, pastores, pessoas simples. Nós seguramos um livro que ele foi escrito durante 1500 anos, aproximadamente. Deus separa um homem no ano 2000 a.C., chamado Abraão, e se revela para ele como Deus Criador. E aí diz: Abraão, eu vou te fazer uma pessoa muito especial, você será o pai de muitas nações. E nesse contexto da sua revelação, ele ainda vem e diz para Abraão: Abraão, você terá uma linhagem especial, e pode sair da sua terra, da sua parentela, porque o que eu tenho para realizar por meio de você é algo muito grande, é algo muito notório, é algo muito lindo. E Abraão faz isso e sai. Isso tudo se deu no ano 2000 antes de Cristo. Olha que fantástico. Vem Abraão, ele vai para Canaã, herda a terra, Deus dá um filho para ele, nasce aos 100 anos de idade de Isaac. Depois vem Isaac também, depois de um longo período, porque sua esposa também, semelhante à sua mãe, não tinha filho, era estéril, e aí vem Jacó. Vem Jacó, vem os 12 patriarcas, eles vão para o Egito. Lá no Egito eles ficam 400 anos. E lá no Egito, depois de um período muito longo de estadia, aqueles 70 e poucos filhos de Abraão multiplicam-se, somando-se aproximadamente 6 milhões de homens, mais as mulheres, mais as crianças, ou seja, um povo imenso. E depois que eles já estavam bem numerosos, um faraó surge, agora explorando eles, e fazem com que eles sejam escravos, a mão de obra barata de faraó. E eles oram pedindo a libertação, e Deus levanta o libertador, que é Moisés. E agora Moisés, aos 80 anos de idade, vai diante de Deus, e Deus se revela para ele. E agora diz: olha, eu ouvi a oração do meu povo, eu ouvi, vai e liberta o meu povo, e leva-o de volta para a terra prometida. Olha que fantástico. E aqui, exatamente, provavelmente no ano de 1450, ou seja, 450 anos depois que Deus tinha falado com Abraão,
Percebam, irmãos, como Deus vai se revelando para os seus filhos paulatinamente. 450 anos, gente. O Brasil tem um pouco mais de 500 anos de existência. Quantas coisas já aconteceram desde a primeira embarcação portuguesa chegando aqui no nosso país? Quantas são as histórias? Essa é mais ou menos a cronologia que Moisés estava para Abraão. E agora então Deus fala para Moisés: vai lá e liberta o meu povo. E aqui, exatamente aqui, pela primeira vez, Deus dá o nome para Moisés. Revela o seu nome, aquele tetragrama sagrado, o nome de Deus. Até então, Deus, ele era conhecido como o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Interessante, né? Imagine vir um profeta há 500 anos atrás e falar que é o profeta vindo do Deus eterno. E depois de 450 anos, quase 500 anos, nós continuamos seguindo o Deus desse profeta. E todo esse povo diz: não, nós seguimos esse Deus. Olha que coisa fantástica. Por que isso se perdura, irmãos? Porque esse Deus que um dia se revelou a Abraão não é mais um Deus. É o único e verdadeiro Deus que se revela a cada um de nós. As obras dele perduram. Mas talvez você diga: mas não conheciam o nome dele. E eu te digo: mais importante do que conhecer o nome dele é conhecer a pessoa dele. E eles se identificavam diante dessas duas grandezas. A primeira grandeza da linhagem: Deus de Abraão, eu sou filho de Abraão, eu sou neto de Abraão, eu sou bisneto, tataraneto, eu pertenço à linhagem, à história daquele homem que um dia teve o encontro. Eu pertenço. Então era essa a primeira identificação. E a segunda, pela fé. Eu sigo ele, porque creio nele e vejo o trabalhar dele ao longo das décadas. Glória a Deus. Vamos pedir para que o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó se revele um pouco para nós. Bem, você crê nisso? Você crê que ele vai se revelar mais para você? O grande interesse é dele por nós. Se há alguma coisa que Deus está desejando realizar nesse instante, é se fazer conhecido para cada um de nós. Saiba disso. Talvez você diga: mas pastor, eu não mereço. Ninguém merece. Nós somos falhos, somos pecadores, mas é o amor dele pelo ser humano que nos constrange. E ele quer se revelar a pecadores como eu e você, para mostrar quão grande ele é, quão poderoso ele é. Vamos orar? Amado e soberano Deus, único e verdadeiro, nós nessa noite te pedimos: revela a nós ainda mais de tudo aquilo que o Senhor já tem falado, ensinado, iluminado os nossos corações. Já tem nos revelado por meio da Tua Palavra, e acreditamos que ela é a Tua Palavra bendita, as Tuas Escrituras. Fala aos nossos corações, quebra todo paradigma errado, aniquila todo ensino contrário à Tua vontade e transforma-nos segundo o Teu querer. É no nome do Teu Filho Jesus que nós oramos. Amém. Amém? Pastor, mas quantos deuses existiam naqueles dias e quantos deuses existem até hoje? Olha, deixa eu te dar aqui uma boa notícia. É só um único Deus. Pastor, mas não tem muitos outros deuses?
Todos os demais deuses são criação dos seres humanos, nossas. Não existe outro Deus. Deus é um, é único, é supremo, é absoluto. Nós, seres humanos falhos, na nossa natureza caída e na nossa idolatria muitas vezes compulsiva, porque eu não sei se você sabe, como disse um pensador cristão, a idolatria ela é inflacionária, ela nunca diminui, ela só aumenta. Ela só aumenta, ela é inflacionária. E é por isso que Deus, quando se revela para o seu povo, diz: não farás imagem de escultura, nem de nada, que é na terra, debaixo da terra, no mar ou nos céus. Em outras palavras, ele estava dizendo: nem da minha figura faça algo, porque eu sou um ser vivo, mas invisível, e me relaciono com os meus filhos que creem no meu nome. Então Deus, ele sempre foi muito criterioso com isso, mas o ser humano é falho, e a gente vê essa história se repetindo diversas vezes, que a gente precisa de alguns objetos, para fazer desses objetos quase como um amuleto, trazendo a presença de Deus. Só que tudo isso, preste atenção, Deus condena, amém? Nós não precisamos de nenhum amuleto, absolutamente nada. A única coisa que precisamos é crer no Deus invisível. É crer. Porque se Jesus quisesse que fizesse um busto dele ou uma estátua dele, teria sido feito, concorda? Nós temos bustos e imagens de imperadores romanos, gente, dos filósofos gregos, por exemplo. Você acha que o maior homem do universo, o maior líder de todos, o líder mais popular da história da humanidade, não teria ninguém que ousaria fazer uma imagem dele? Mas ele, sabendo da natureza corrompida do ser humano, falou: não faça. Por isso ele se assunta aos céus, porque ele quer que creiamos nele pela fé no nosso coração, como Deus vivo e poderoso. Amém? E aqui nesse episódio que eu acabo de citar para os irmãos, Êxodo 3, versículo 14, Deus fala para Moisés e diz para Moisés algo muito importante. Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Em outras palavras, aquele que existe. Moisés pergunta: mas tudo bem, Deus, eu irei libertar o teu povo, mas quando me perguntares qual é o nome desse Deus, lembrem-se que os egípcios tinham muitos deuses: o Deus Sol, o Deus Nilo, e para cada praga do Egito que foi lançada sobre eles, era um Deus que eles adoravam: Beelzebul, Deus das moscas. Cada praga que foi lançada no Egito, os egípcios adoravam a um Deus. Quando veio trevas, eles adoravam o Deus Trevas. Aquele Deus que tem figura de homem e rosto de chacal é um Deus. Então veio uma praga como que aniquilando aquela crença. Então o povo egípcio era um povo muito idólatra, e os hebreus, mesmo vivendo na terra de Gozém, eles estavam lá e eram influenciados por essa cultura. Seguiam o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, mas quando perguntavam para eles, qual é o nome deles? Ele é o Deus dos nossos ancestrais. Mas como ele se chama? É o Deus de Abraão. É o Deus de Abraão. Mas vocês continuam servindo? Sim. Mas onde ele se encontra? Ele é invisível. Ele criou todas as coisas. E ele se revela a cada um de nós.
Ele te criou. Mas não, Ele não me criou. Quem me criou foi o Deus Sol. Aí devia ter aquelas discussões. Não, quem te criou foi o Deus eterno, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Mas qual que é a figura dele? Não, Ele é invisível. Mas Ele é invisível e Ele não tem nome. Olha só, irmãos, nunca foi fácil seguir o Todo-Poderoso. Eu estou descrevendo nessa introdução aqui tudo isso para mostrar para vocês que o mais importante do que conhecer o nome de Deus é poder conhecer a pessoa de Deus. É saber que o seu nome, ele vale muito, sim, quando nós conhecemos a sua pessoa. Mas se nós conhecemos apenas o seu nome e não a sua pessoa, vale muito pouco. Agora, quando sim conhecemos a pessoa de Deus, temos experiência com Ele e podemos chamá-lo pelo seu nome bendito e eterno, desfrutamos de um dos maiores, se não o maior privilégio de todos os seres humanos. Porque eu afirmo essa tese? Porque quando clamamos Senhor Jesus Cristo, somos salvos. No momento em que nos identificamos com esse nome, acreditamos e o confessamos, diz Romanos, somos salvos. E quer um milagre maior na nossa vida do que a salvação das nossas almas? Não há. Mas isso só tem sentido quando conhecemos o nome, mas principalmente a pessoa. Então, queridos, nessa noite eu quero falar um pouco sobre isso, sobre essa identidade do nome de Deus. Deixa eu te explicar alguma coisa aqui sobre a nossa identidade, a identidade cristã, por exemplo, uma identidade, a sua identidade. Por exemplo, olha que interessante, sabia que você gera identidade a partir do seu nome? O seu nome, ele pode construir a sua personalidade, ou pelo menos o que as pessoas dizem que você é, constrói a sua personalidade ou a sua identidade. Para nós brasileiros e ocidentais isso não é muito relevante, mas para um judeu isso era muito relevante. Ele já dava um nome atribuindo quase que uma característica profética sobre aquela pessoa. Por exemplo, quando Jacó nasce, e ele era irmão gêmeo de Esaú, a Bíblia fala que ele já nasceu agarrado ao calcanhar do seu irmão. O que te faz lembrar dessa cena? Alguém que agarra no seu calcanhar. É alguém que é traiçoeiro. Você não espera, ele pega. Não é assim? É assim. E por isso que os seus pais, já vendo esse gesto desse bebê gêmeo, saindo primeiro Esaú e o segundo segurando no calcanhar, gente, olha que cena fantástica. Um parto normal, não era cesariano, saiu e saiu outro segurando assim, e já puxa o outro. Ficou marcado na memória da parteira, dos pais. Que coisa fantástica, olha ele segurando o calcanhar. Então o nome dele vai ser Jacó, que é o usurpador, que é o malandro. Olha que malandro! Que malandro! Porque quem é que pega no calcanhar? O malandro. E para o judeu isso é muito significativo, atribuir, por exemplo, um nome. Quando acontecia uma coisa muito feliz para o judeu, por exemplo, o nascimento de Isaac. Sara era estéril, gente. Ela era estéril. E veio o Senhor, o Deus de Abraão. Olha só, Jesus apareceu para Abraão e falou: olha, daqui a 1 ano você vai ter sua mulher vai ter um filho. Ela estava na tenda. Ela estava na tenda e olha que interessante. Ela começou a rir. Sabe aquela risadinha? No ri alto, porque afinal de contas eram três viajantes suntuosos, possivelmente Jesus e 2 anjos. A Bíblia vai dizer que eram essas figuras, porque a gente entende que Jesus aparecia no Velho Testamento e a descrição era o anjo do Senhor.
e ela está dentro da tenda, e Abraão então servindo ali as comidas, recepcionando esses viajantes, esses peregrinos, acreditando que eram mensageiros de Deus. De repente, ela lá dentro da tenda, sabe aquela risada, irmã? Ri por dentro. E aí o anjo diz, quando ela vai conversar: por que você riu? Não ri, não, você riu. Você riu, eu vi que você riu. E aí ela se emudeceu. Mas daqui a um ano, você terá o seu filho. Uma mulher de 90 anos, amados, que já tinha passado seus dias férteis, milagrosamente foi gerado dentro do ventre dela, claro, de forma natural, porque tanto Abraão quanto ela tiveram seus momentos de coabitar-se, se relacionar-se intimamente, e ali naquele exato momento, depois de velhos, ela engravida e nasce. Qual é o nome do menino? Riso, sorriso, e é o significado de Isaac. Meu Deus, o filho da promessa se chamaria desgraça? Não, pelo contrário, tem que chamar felicidade, alegria, contentamento. Enquanto todas diziam que a promessa de Deus não se cumpriria, cumpriu-se, então ele vai ser chamado alegria, para que se perpetue aquele nome. Amém, queridos? Essas questões, elas são muito fortes na Bíblia, muito fortes. O nome, situação, para que eles gostavam de perpetuar. E falando um pouquinho para nós aqui, para você entender onde eu quero chegar, a identidade cristã, a nossa identidade, ela é muito gerada em nós a partir daquilo que nos foi chamado um dia pelo próprio nome. A primeira coisa que a gente identificou na nossa existência foi o nosso nome. Nossos pais deram o nome, e o nosso processo de consciência foi sendo desenvolvido, e alguém te disse que você chamaria Paulo, Pedro, João, Maria, José, Josefa, Elaine, Nídia, Gabriel, Marcelo, Lucas, Felipe, Raimundo, e aí vai, André. O nome te deu identidade de ser. Quem é você? Eu sou o Raimundo. Vocês, no seu processo de construção pessoal, e essa consciência de ser somente existe a partir do momento que temos consciência de nós mesmos. E aí a gente vai desenvolvendo a nossa consciência, e pode ver que a nossa personalidade vai sendo construída a partir do que os outros dizem de nós. Nossa, como você é bonzinho, como você é educado. É claro que nem tudo é assim, mas geralmente essas frases, essas afirmações vão construindo a nossa personalidade, ou vão nos lapidando para fugirmos de coisas erradas. Como todos nós temos defeitos, mas quando nós não damos ouvido, por exemplo, a uma instrução paterna ou materna, ou das nossas lideranças, aquilo que era ruim vai sendo intensificado. Como você é egoísta, se a pessoa fala: poxa, eu não posso ser egoísta, meus pais estão demonstrando que há uma ponta de egoísmo em mim, eu tenho que lutar contra isso. Logo, eu posso deixar de ser egoísta, ou vou sendo lapidado nesse processo, vou deixando de crescer nessa área. Mas de repente, se eu me ponho como uma pessoa obtusa, teimosa, truculenta, aquilo que era uma correção vira uma afirmação, e aquilo que era uma chamada de um pai amoroso querendo corrigir um filho vira quase que um mandamento, e a pessoa se abraça com aquela teimosia, com aquele orgulho, com aquela mania, e aí não se solta mais, vai formando. E nós precisamos aprender a nos conhecer, e a conhecer um pouco mais o que Deus tem para nós, para que os outros não digam de nós aquilo que elas querem formar em nós, mas para que nós possamos ser lapidados a partir do que Deus deseja para nós. Por essa razão, você deve exercitar um princípio bem bíblico: você não é o que você gostaria de ser, você deve ser
o que a Bíblia diz para mim e para você ser. Amém, queridos? Porque com a Bíblia nos lapidamos perfeitamente, com a Bíblia nos modelamos, porque não há uma pessoa que seja perfeita, o único foi Jesus. E aí a gente vai se construindo. Logo, eu não quero ser como eu acho que eu tenho que ser. Eu quero ser o que Deus sonhou para mim e para você que sejamos. Amém? Semelhantemente, a gente se afirma, a gente se constrói e a gente cria uma identidade. A gente se revela. Nós sabemos o que somos e a partir de então desenvolvemos, ou pelo menos deveria ser assim, a nossa pessoalidade. E não somos mais objetos de manipulação. Presta bastante atenção nisso, queridos. O cristianismo, ele é libertador em todos os sentidos. Cristo nos liberta em todos os sentidos, até de uma vida subjugada por pessoas mal intencionadas. É interessante que não sejamos inteligentes. É interessante que sejamos dependentes de uma opinião alheia política. É interessante que sejamos limitados nas nossas expressões de democracia. É interessante que precisemos sempre de uma opinião de alguém para nos conduzir em tudo. Por quê? Porque estaremos nas mãos dessas pessoas. Mas aí vem o Evangelho e diz: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Libertará do que? De tudo, do diabo, da condenação eterna e de nós mesmos, muitas vezes. De uma vida de dependência, de uma vida de opressão, debaixo de uma cultura opressiva, de uma cultura mandatória, de uma cultura onde se tudo fala e nós aceitamos. É por isso que nós, como cristãos, recebemos um cognome, um apelido na história, chamado de protestantes, para sermos essa voz de protesto. Isso é muito bonito, mas devemos fazer um protesto, lembrem-se, sempre seguindo o Evangelho, seguindo a dignidade humana e seguindo os valores de Deus em tudo. É esse processo, esse protesto é um protesto que realmente valida, que Deus quer. Então, olha como o cristianismo ele é libertador espiritualmente, ele é libertador ideologicamente, ele é libertador de uma burrice, sim, porque antes alguém dizia assim: pula 3 vezes na ondinha lá que você vai ter sorte durante o ano, e agora você fala: não vou mais pular 7 vezes, 3, 15 vezes, eu vou em nome de Jesus, diante dos problemas, e Deus vai ir comigo, e eu sei que Ele vai adestrar as minhas mãos, e aí a gente vai pedindo: Deus vai me dando sabedoria, e eu vou lutar, porque Ele vem e diz para nós o que? Coragem. Ele diz: não tenha medo. Ele não diz: pule umas ondinhas. Ele diz: eu serei o teu escudo e o teu libertador. Seja corajoso, seja valente, tenha autoridade. Amém, queridos? Olha como é libertador, gente, como é libertador. A gente não precisa mais de objeto, não precisa mais de amuletos, porque agora vem a palavra de quem? A palavra do Eterno. Quem é Eterno? Aquele que um dia se revelou para um homem que era desconhecido, que agora ele vem e mostra a sua pessoalidade, ele cumpre as suas promessas. Querido, você segura na sua mão um livro de promessas. Eu falei no início que eram 1500 anos para ser construída a Bíblia, foi aproximadamente isso, e já fazem 2000 anos, presta atenção, que Jesus veio a essa terra, praticamente, e nesses 2000 anos, essa palavra continua convertendo corações, essa palavra continua perdoando pecados, essa palavra continua expulsando demônios, essa palavra continua gerando vida e vida em abundância na vida de milhares de pessoas na nossa nação e no mundo aonde chega essa mensagem. Isso é o poder de Deus na nossa vida. O mesmo Deus que um dia se revelou a Abraão, a Isaac e a Jacó. Para eu ir para o meu primeiro ponto, a gente vai hoje ter só 2 pontos, mas presta bastante atenção nisso. Abraão creu nesse Deus que não tinha nome, mas experimentou da sua pessoa e dos seus milagres. Mas pastor, como assim se ele não via? Ele experimentou por meio das obras.
que esse Deus prometia que realizaria e que cumpriu. Em outras palavras, Abraão agiu pela fé, e essa fé era uma fé onde Deus trabalhava, não era Abraão, era Deus trabalhando. Deus disse: eu vou te dar uma nação, um povo, e Deus deu. Eu vou te dar um filho, e Deus deu. Eu vou te fazer, Deus fez. Em outras palavras, ele via a manifestação de Deus, ora falando dentro do coração dele, e ora mostrando a glória dele através dos feitos. Eu quero te fazer essa primeira pergunta aqui, meu querido irmão. Você tem tido experiências com a pessoa de Deus? Você tem tido experiências com a pessoa de Deus? Você é alguém que ora e que Deus responde? Ou a oração só serve quando é do pastor? Tem gente que vem para mim e fala assim: ô pastor, ora aí pastor, eu sei que a sua oração é forte. Eu dou uma risada, gente. Tem vezes que a pessoa até faz com sinceridade, sabe? Faz assim, e aí dá vontade de rir, né? Oração forte, onde está na Bíblia, gente, isso daí, né? Dá vontade de rir, mas aí eu sei que a pessoa pode ficar ofendida, porque de repente ela está com a mamãe doente, com um problema sério. Ora aí, pastor, porque a sua oração é forte. E aí eu oro e depois eu falo, eu carinhosamente ensino. Gente, qualquer oração feita ao Deus único e verdadeiro, ela é poderosíssima. Amém? Amém. Pode ser do pastor, ou pode ser do maior marginal agora que exista no nosso país, o homem mais procurado pela Interpol no mundo, ou pelo FBI, não importa. Se ele agora, no meio de toda a enrolação da sua vida, se prostrar de joelhos ou com o seu coração rendido ao Deus Criador do céu e da terra e clamar de todo o coração, querendo ter um encontro, eu tenho certeza que se essa oração for uma oração que realmente for repercutir na glória de Deus, ou seja, for para que essa vida seja salva, outras pessoas, ou seja lá o que for, que onde o nome de Deus vai ouvir. Estou te ensinando isso porque aqui a gente compartilha dessa grandeza. Pastor é um instrumento que ensina, é o maestro da orquestra, mas todos tocam para a glória de Deus, todos são úteis para a glória de Deus. Então eu queria te perguntar, em nome de Jesus, você tem tido experiências com esse Deus poderoso, vivo e real? Você tem tido experiências dentro da tua alma, ou com orações, ou com... Irmãos, aqui eu quero deixar você pensar. Eu me lembro do dia em que o Marcos Ente me procurou. Foi muito forte. Eu vi ele vir na igreja depois de 19 anos. Hoje eu estou feliz demais de ter visto o Felipe cantando conosco, a Natália, a Neuza, a Emília. E o Marcos me procurou depois de longos 19 anos distante. E veio aqui à igreja e logo depois ele falou: pastor, eu quero conversar com o senhor. Estou querendo voltar para a igreja. Eu falei: amém, irmãos. 19 anos. E ali ele disse que teve um sonho. Ele estava meio afastado da igreja que ele estava indo nesses últimos tempos. E foi tão forte que no sonho, e nós não tivemos desse período mais relacionamento, porque ele foi para outras igrejas e eu o respeitei. Então de vez em quando no máximo era um como vai, ou uma paz do Senhor, quando nos víamos. Mas de um dia, de uma forma muito significativa e poderosa, ele teve um sonho. E nesse sonho eu aparecia, e nesse sonho a gente congregava junto. E quando ele acordou, no dia seguinte, depois dessa experiência, ele falou: amor, eu já sei para onde eu vou para a igreja, porque Deus está querendo algo de mim. Por que eu estou falando isso? Não porque eu seja alguma coisa, só sou o anjo dessa igreja, ou seja, o mensageiro. Amanhã Deus pode levantar outro, Deus pode fazer isso. Eu sou mais um entre todos aqui que servem a Deus. Deus só colocou ele porque, como responsável de vocês, eu tenho essa incumbência e esse privilégio. Mas Deus tinha algo para o meu irmão, para a família do meu irmão. E Deus, Ele quer se revelar a você. E aqui eu te pergunto: você tem tido experiências com Deus?
Você tem tido experiências com o Eterno? E nesse primeiro momento eu queria apenas te levar a Abraão, que não conhecia o nome, mas que conhecia a pessoa. Ao longo da história, Deus se revela para Moisés: eu sou o que sou, ou seja, aquele que existe. E depois Deus ainda dá outros nomes: Jeová Rafá, Jeová Nissi, Jeová Jiré, Jeová, o Deus da nossa justiça. Esses nomes são nomes no hebraico que significam o Deus provedor, o Deus da nossa bandeira, o Deus da nossa justiça, o Deus que nos cura. Então Deus se revela. E até mesmo quando Ele vai falar do Filho dele, que é Jesus, que é o próprio Deus, Deus é Pai, é Filho e Espírito Santo, Ele não dá o nome de Jesus lá no Velho Testamento. Ele diz assim: olha, a virgem vai ficar grávida. Ela vai ficar grávida e ela vai ter um filho. E esse filho será maravilhoso, será conselheiro, será Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Que nome é esse? Tá bom, esse filho vai se chamar Emanuel. Porque o que significa Emanuel? Significa Deus entre os homens, Deus conosco. Ué, Deus só sinaliza apelidos ou cognomes para demonstrar que antes do nome dele, Ele deseja se relacionar conosco. Ele deseja que o seu povo tenha experiências com Ele. Pastor, por que tudo isso é muito importante, pastor? Porque é por meio dessas experiências que nós vamos nos apropriando do caráter e da identidade pela qual Ele é. Lembra que eu te disse no início, na minha introdução, que a identidade cristã, a identidade nossa, na nossa formação, nasce a partir de quando nos entendemos como gente, sabemos o nome e vamos desenvolvendo a nossa vida interior e a nossa pessoalidade. Deus não é como a gente. Deus é um ser incriado, Ele é eterno. Deus não precisou um nome para que alguém no céu, os anjos, começassem a chamar: ó, você é o poderoso, você é o poderoso, então cresce o poderoso. Dando uma ideia dos animes aí, de criança, né, que nasce um ser de outra galáxia, um Goku, né, um Saiyajin e tal, e aí ele cresce, e aí ele descobre que ele é um ser poderoso e desenvolve. Não, Deus não é nada disso, tá, garotada? Eu acompanho, tá? Eu gosto. Tenho 2 meninos. E aí o que acontece? Deus não é assim, é um ser incriado, Ele é eterno, Ele é uma pessoa bendita, criador, que não tem começo, meio e fim. E por essa razão, mais do que se apresentar pelo nome, é Ele vir a sua criação e abraçar, é Ele vir a sua criação e afagar, é Ele vir a sua criação e se relacionar. É por isso que Ele cria o homem como a suprema criação, e todos os dias Ele ia se relacionar. Em outras palavras, Ele ia tomar café na casa do pai, Adão. Pai, o café está pronto? Tá, Adão, pode vir, tem umas torradinhas hoje. Não é assim com o papai e com a mamãe? Não é assim? Mamãe, tem aí o que hoje para o café da tarde? Não é assim? Como é bom, né? Oh, meu Deus, que saudade, né? Não é assim? Vai o café. Porque, e aí, filho, como foi o dia? Deus não estava preocupado de se mostrar com o nome. Ele é o eterno, Ele é o único. Deus não precisa de advogado, gente. Nós precisamos. Deus não precisa quem o defenda, Ele existe. Você não vai pegar uma passagem na Bíblia dizendo algo do tipo: defenda Deus. Deus não precisa de defesa. Ele diz apenas: me sigam. Quem não quiser estará perdendo. Ele não precisa, nós que precisamos. Toda defesa que fazemos a consciência de alguém, para que esse alguém tome uma escolha favorável a esse ser tão supremo que não precisa de defesa por si próprio. E aí então Deus vem com os seus nomes, e nos seus nomes demonstra a sua pessoalidade e demonstra o seu caráter. E é por meio disso que o Novo Testamento vai dar um choque de culturas. Porque agora o Deus Todo-Poderoso vira homem.
nasce, cresce e está entre os homens, aleluia, e o nome dele é Jesus Cristo, Senhor. A palavra Senhor no Velho Testamento, gente, substitui Jeová, ou Javé, ou Iavé. Por isso que no Velho Testamento, como o nome de Deus era sagrado, toda a transliteração colocava Senhor. E o Novo Testamento, presta bastante atenção nisso, gente, presta bastante atenção, porque tem um grupo aí que tende a puxar para a brasa para o tal do Jeová, apenas para o Jeová, e aí fala, eu sou testemunha de Jeová. Eu lamento, porque eu sou testemunha de Jesus Cristo ressurreto. Os apóstolos eram testemunha de Jesus Cristo. O nome de Deus é desprezível? Jamais é. O nome dele é Jeová, o tetragrama sagrado, as 4 letras, mas se perdeu a dicção. Só se foi possível pronunciar porque tiraram as vogais e colocaram as vogais de Adonai no tetragrama, e criou-se uma pronúncia aproximadamente como Adonai, ou melhor, Javé, Iavé ou Jeová. E se convencionou ao longo dos séculos que o nome de Deus, aquele pelo qual significa eu sou o que sou, ou seja, o único que existe. Aliás, abre aspas, aqui uma aula de gramática hebraica. O único termo nesse ser só é conjugado na pessoa de Deus, na língua hebraica do Velho Testamento. No português nós conjugamos o verbo ser, não é assim? O verbo ser no hebraico é só conjugado com a pessoa de Deus, porque ele é o único que existe sobre todas as coisas. Já em outras línguas não, porque quando ele fala para Moisés, ele diz, eu sou aquele que existe, o que existe, que não tem começo, meio e fim. E aí Jesus vai dizer, eu sou o alfa ou o ômega, o princípio e o fim, aquele que era, é e que sempre será. Aleluia. E Jesus aqui, ele toma posse do qual nome? Da expressão Senhor, da expressão Adonai. Quando falamos Senhor Jesus Cristo, estamos falando, eu sou Jesus Cristo, ou eu sou, a palavra Jesus, a transliteração de Jesus é Salvador. Quando você fala Jesus, você está falando Salvador. O significado do nome de Jesus é Salvador no grego. No Velho Testamento é Josué. Josué significa Salvador. E Cristo? Cristo significa ungido, o Messias. Messias é o ungido no hebraico, Cristo é o ungido no grego. Em outras palavras, quando clamamos Senhor Jesus Cristo, nós estamos dizendo, eu clamo aquele que é e existe para sempre, e se revelou a nós como o Salvador, e ele é o ungido do Espírito Santo. Olha só, queridos, sabia quando você fala Senhor Jesus Cristo? Pela fé você está dizendo tudo isso, não sabia. É poderoso ou não é? É por isso que Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome, e por causa do nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é Senhor. E aqui é um choque de cultura, por quê? Porque agora os judeus estão seguindo Deus de Abraão, mas só no nome e não mais na pessoa. E aí vem Jesus em João 8, vai dar tempo da gente ler, e fala para eles, se vocês fossem filhos de Abraão, vocês fariam as obras de Abraão, porque eu sou. E aí eles tentam pegar pedra e atirar em Jesus, porque Jesus diz, antes que Abraão fosse, eu sou. E eles dizem, mas você não tem 50 anos e viu nosso pai Abraão? Ele é Deus, Jesus é Deus. Ele tinha visto Abraão, ele tinha falado com Abraão, ele tinha separado Abraão, ele tinha profetizado a vinda de Isaac. Ou seja, Jesus foi lá sim, como Jesus aparece na sarça e fala com Moisés, como Jesus aparece para os pais de Sansão, como Jesus aparece para Gideão e tantos outros fatos concretos que Jesus se revela no Velho Testamento. Por quê? Porque ele vira homem, ele se encarna e ele habita entre as pessoas, mas um grupo o conhecia apenas pelo nome, mas não conhecia mais a pessoa. Pastor, isso é possível? É possível. A religião forma isso. A religião nos dá nome, a religião nos dá um amuleto religioso, a religião cria isso em nós. Mas nessa noite, em nome de Jesus, diga no seu coração, eu quero conhecer a pessoa bendita de Deus na minha vida, eu quero ter experiências com Ele. Por que eu estou falando desse choque, irmãos? Porque a história se repete.
A história se repete. O povo de Deus começou a ser herdeiro das promessas de Deus, mas apenas do nome, do legado da história, e não da vida do Deus bendito. Mas Jesus morre e ressuscita, levanta um grupo de apóstolos e discípulos que viveram do lado dele novamente. Glória a Deus. E agora esse grupo leva essa mensagem para todo mundo nos seus dias. E eles, conhecendo o nome de Jesus, a pessoa de Jesus, a promessa de Jesus que viria, que é o Espírito Santo sobre a igreja, agora eles, conhecendo a pessoa e o nome, essa se torna uma coisa preciosa e maravilhosa para a vida deles. E aqui em segundo lugar eu quero te dizer, você conhece o nome de Deus? Você conhece o caráter de Deus através dos seus nomes, da sua identidade? E você conhece a pessoa de Deus? Então, meu irmão, guarda isso no teu coração, porque essa é a maior riqueza da tua vida. Você não precisa de mais nada para ser feliz. A única coisa que precisa e que pode te dar felicidade e alegria chama-se Jesus Cristo, o Senhor. Ele é a maior riqueza da sua vida. Se a sua vida não tem tido significado, é porque você não tem ido beber nessa fonte. Você muitas vezes faz do seu cônjuge a razão da sua vida. Você faz dos seus filhos, dos seus bens. Nunca ninguém preencherá o vazio do seu coração, exceto aquele que morreu na cruz para te salvar. Ele é o seu tudo, Ele é a razão da nossa vida, Ele é a nossa maior esperança. Jesus Cristo se revela, Jesus Cristo se mostra, o caráter de Deus é afirmado, a pessoa dele é validada. E nessa noite eu gostaria apenas de concluir com a história de um homem que conhecia Deus, mas ele passou a conhecer muito mais. Você conhece o nome de Deus? Eu queria refletir e guardar essa reflexão na sua alma, no seu coração, com muita propriedade, irmão. Olha que bênção que temos hoje. Nós temos um livro, que é o livro sagrado de Deus, as Escrituras. Nós temos as histórias do povo de Deus, narradas e escritas, né? Nós temos a revelação progressiva de Deus, dos nomes pelos quais Ele se revelou. Nós temos a revelação do Filho de Deus, que veio para essa terra, respirou o ar que respiramos, pisou na terra que pisamos. É claro que não em Israel, estamos no Brasil, mas é uma terra parecida com a nossa. Sentiu o vento, sentiu a chuva, o calor, da mesma forma que nós. E você e eu temos todas essas respostas. Nós temos a resposta de Deus, nós temos, tudo isso foi com muito sacrifício, com a vida de muitos filhos, profetas. O próprio Filho de Deus morreu na cruz para nos deixar essa riqueza. Percebam, irmãos, o que você segura na sua mão, que chamamos de Bíblia, é testamento. E o testamento só tem validade depois que o testador morre. Quem morreu? O próprio Deus, Jesus. Você segura um livro sagrado onde o próprio Deus morreu, para que esse livro tivesse significado na sua vida, e você e eu pudéssemos estar na nova aliança. Para que o Espírito Santo de Deus viesse, o próprio Deus Jesus teve que morrer em meu lugar, em seu lugar. Olha que riqueza, irmãos. Essa informação não é uma informação a mais só, é a informação que abalou o universo, abalou o inferno, e deve ser assim para sempre, porque ela é preciosa. E muitas vezes a gente começa a falar, é assim mesmo. Não, essa é a informação das informações, essa é a riqueza das riquezas, esse é o tesouro dos tesouros. Poder conhecer e saber das promessas de Deus, da obra de Deus, do Filho de Deus, para nos salvar e salvar a humanidade. E como se não bastasse, tudo que Ele profetizou vai se cumprir, porque é no caráter dEle que confiamos e Ele é fiel.
E quanto mais buscamos na Bíblia, mais nos impressionamos, porque parece que ela é um jornal, ela se repete. Esses dias teve terremoto no Chile, foi sentido aqui em São Paulo, vocês viram nos jornais? Irmão, se prepare, vai ter terremoto em São Paulo. A Bíblia diz que isso é fato. Pastor, mas não tem placa tectônica. Tudo bem, filho, eu também não entendo dessas coisas, mas eu entendo de Bíblia, e na minha Bíblia está escrito que vai aumentar isso em nome de Jesus. Vai aumentar os humores, vai aumentar, está na Bíblia, não? Está na Bíblia, está na Bíblia. Se você ler a Bíblia, vai vir o anticristo, vai vir tantas coisas, está na Bíblia. Pode acreditar, vai haver um líder mundial que vai unir o mundo politicamente e religiosamente. Detalhes: a minha Bíblia, a sua Bíblia fala que ele vai fazer milagres e fogo cair do céu. Está na minha Bíblia e está na tua Bíblia, sabia disso? E vai acontecer porque o caráter de Deus é infalível, Ele é real. Por que eu estou dizendo tudo isso? Para que você se aproprie dessas escrituras. Leia, releia, creia, ore, dependa dela, cumpra ela, viva ela e deixe Deus se manifestar poderosamente. Porque quanto mais eu creio no nome de Deus e na palavra de Deus, eu tenho experiências com esse Deus bendito. E um dia houve um homem sobre essa terra que era um homem justo, íntegro, reto e temente a Deus, o homem mais abençoado do seu povo, que era Jó. E aí, um dia Satanás entrou diante dos céus, porque até para Satanás entrar diante de Deus, ele tem que pedir permissão. Fique sabendo disso. E ali, num diálogo entre Satanás e Deus, Deus diz: viste o meu servo Jó? Homem íntegro, reto e temente a Deus, que evita fazer o mal. Quando eu olho para a terra e vejo, me alegro. Aí Satanás, ele te teme porque ele é rico, então tira a riqueza. Aí o diabo vai lá e tira toda a riqueza, leva os filhos. E aí depois Satanás volta e Deus: viste o meu servo? Pele por pele, osso por osso, e tudo o homem dará em troca da sua saúde. Tira a saúde dele, que ele vai te praguejar. E Deus diz: só não lhe toca na vida. E ele fica totalmente doente. Ele se coçava com um caco de telha, possivelmente quase como uma lepra imensa. E aí a Bíblia descreve esse livro tão majestoso, poético, lindo, em que Jó, se sentindo íntegro e não sabendo por que sofria, se age como nós, mas ele não perde a fé em Deus. Ele comete alguns erros, sim, se justificando. E aí vem um homem, um garoto, ou melhor, que ele o repreende, e aí ele cai em si e se arrepende. E depois que ele se arrepende, Deus vem e restaura a vida dele. E Jó então diz a seguinte declaração: antes eu te conhecia, Deus, de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E Deus restaura a vida dele, a saúde dele, dá mais 10 filhos para ele e dá tudo em dobro para ele. Por quê? Porque o nosso Deus é um Deus de promessa, é um Deus real. Mesmo numa tragédia, num barreiro, no lodo, Ele faz nascer a flor. Mesmo numa desgraça, Ele abunda a graça, porque Ele é fiel. O seu nome é Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus. Se relacione com Ele, ame-o, cumpra a sua vontade, e você verá as promessas dEle na sua vida. Você é alguém que só conhece o nome de Deus? Ah, pastor, até hoje nem o nome eu sabia. Então eu quero te dizer: se relacione com Ele, se aproprie dos nomes dEle e desfrute do caráter infalível dEle, porque nessa pessoa bendita chamada Jesus Cristo, você pode descansar e entregar a sua alma, que você estará seguro para sempre. Amém? Feche seus olhos, curve a sua cabeça, que eu quero orar com você em nome de Jesus. Querido Deus, eu entrego a Tua palavra, Senhor, ao Teu povo, e peço, continue ministrando em cada coração, em cada vida, e se revelando a cada um de nós, Senhor, porque até mesmo eu, Senhor, que ao longo desses 26 anos, quase 27,
ou melhor, fazendo já 27 anos, eu confesso, Senhor, eu quero ter mais experiências contigo. Eu quero ter mais experiências com o teu amor, com as tuas promessas, com os teus milagres, com a tua pessoa. Te agradeço pelo teu nome, mas te peço em nome de Jesus, revela-te a mim, revela-te a nós, de forma poderosa, de forma tremenda, em nome de Jesus Cristo, amém. Ainda de olhos fechados, eu gostaria muito que agora você, onde você estiver, não precisa vir à frente não, mas eu gostaria que onde você estivesse, se você realmente é alguém que quer ter experiências com Deus, você quer ter habilidade, sabe, você não está feliz com a sua vida de ouvir Deus. Talvez você é alguém que, fulano contou que Deus falou com ele, outro contou uma experiência. Esquece os outros. Você quer ter experiências com Deus. Eu gostaria que você, onde você estivesse, você se colocasse de pé. E eu quero orar pela sua vida em nome de Jesus. Eu quero orar e quero dizer, mas faça isso crendo. Fale, Deus, não olhe para as minhas iniquidades, para as minhas mazelas, mas eu quero fazer como Abraão fez. Eu quero seguir, não mais agora o Deus sem nome, mas o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que um dia revelou o seu nome para Moisés, e depois se encarnou em Jesus Cristo, o Senhor. Eu quero ter experiências com esse Deus, enquanto eu viver. Se você quer, irmãos, ter experiências e muitas outras, eu te desafio a você, onde você estiver, ficar de pé e começar a orar, que eu quero fazer mais uma oração por você. Eu quero orar pela tua vida, eu quero orar mesmo, mas levante com fé. Não olhe para você, filho, não olhe para você, filha. Talvez você fez um monte de besteira ontem, mas eu quero te dizer que um dia uma mulher também, chamada Maria Madalena, fez um monte de besteira, e ela se tornou uma santa mulher. Deus tem poder de te transformar. Peça agora, comece a orar, fique de pé, coloque a mão sobre o seu coração e comece a clamar pela sua vida. Comece a orar enquanto o ministério de louvor canta o hino. Comece a orar pela sua vida, comece a clamar, e depois desse hino eu vou orar pela sua vida em nome de Jesus.